seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias. Sou do sexo masculino, tenho 43 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos, estatura mediana e estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de televisão e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Vamos nessa? Olha só, pessoal, hoje a nossa aula é sobre a crise de 1929 e a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa crise é que ela impactou o mundo. Aliás, impactou principalmente aqueles que estavam relacionados aos Estados Unidos. Mas quais são os antecedentes dessa crise? O que foi que aconteceu? Por que essa galera toda foi impactada naquele momento? Para a gente entender isso, é importante a gente entender que era uma época em que os países tinham saído da Primeira Guerra Mundial. Logo depois da Primeira Guerra, a indústria ali na Europa estava devastada, muitos países saíram da Primeira Guerra quebrados, mas lá nos Estados Unidos não explodiu nenhuma bomba, o território estava intacto, a guerra não foi no território dos Estados Unidos, e quando terminou a Primeira Guerra, os estadunidenses estavam numa situação um pouco melhor em relação à situação daqueles outros países que participaram da guerra, até venceram, mas estavam com as suas economias devastadas. Resultado, logo após a Primeira Guerra Mundial, os estadunidenses vão viver um período de prosperidade, um período de crescimento, e a gente vai ter uma fase em que os Estados Unidos estão vivendo uma situação diferenciada. A Europa está devastada, os países da Tríplice Entente estão endividados com os Estados Unidos e os Estados Unidos fornecem produtos industrializados para esses países ali no pós-guerra, especialmente porque eles estavam ainda se recuperando. Nessa época, a indústria estadunidense prosperou, cresceu e eles viveram uma época chamada American Way of Life. Um momento de felicidade, através do consumo de produtos industrializados, e não só através do consumo de produtos industrializados, mas também através do consumo de serviços também, né? Então era uma época em que a economia estava bem e setores da sociedade estavam usufruindo desse momento de prosperidade. E eu sempre brinco, quando eu vejo essa imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, essa aqui, ó, eu sempre brinco que eu digo que se fosse aqui na nossa Amazônia, isso aqui seria o pai de família, né? Levando a família dele para curtir as cachoeiras de Presidente Figueiredo. E aí você sabe que olha a felicidade dessa galera, todo mundo curtir as cachoeiras, né? Se fosse na nossa terra aqui, e a gente sabe que é um programa que precisa de uma graninha, né? Tem que colocar gasolina no carro, chega lá, tem que pagar para entrar nas cachoeiras, tem o dinheiro ali do almoço, então não dá para fazer um passeio desse aí sem grana. E naquela época, quem tinha grana pegava a família, ia curtir, ia passear, tinha lazer, American Way of Life, e assim eles foram vivendo. Só que um dia, gente, a casa caiu. Um dia a casa caiu, meus amigos, porque primeiro a Europa começou a se recuperar, houve uma diminuição das vendas de produtos industrializados para o mercado externo, o mercado interno não conseguiu absorver, né, toda essa produção e a produção norte-americana entrou em superprodução. E aí, quando entra em superprodução, você vê que há uma série de impactos, né? Se você tem ali uma superprodução, a tendência é você ter uma queda no preço dos produtos. Se tem uma queda no preço dos produtos, vai quebrar também o lucro, as empresas. Quebrando o lucro, as empresas, vai haver demissão. E tendo demissão, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Um monte de gente desempregada, sem perspectiva e não sabendo o que fazer da sua vida. Porque imagina, essas pessoas um dia estavam ali com as suas vidas normais, correndo tranquilamente, daqui a pouco veio a quebradeira, veio aquele desemprego, aquelas demissões em massa, aquele desemprego, essas pessoas daqui a pouco estão aí, nas filas, ou tentando uma vaga para se recolocar no mercado, ou às vezes até na fila ali da sopa, na fila de algum tipo de ajuda social, para poder conseguir se alimentar. Então, muita gente acaba sendo impactada por esse processo, né? E aí, o que acontece? O que acontece é que quando você tem essas falências, o que ocorre? Nós temos ali um momento de repensar os princípios do liberalismo. Porque, imagina, antes a ideia que se tinha é não precisa o Estado intervir na economia, deixa o próprio mercado se autorregular, né? Só que o que aconteceu? Deixaram o próprio mercado se autorregular, mas
houve um processo de crise que quebrou muita gente, e esse processo de crise que quebra muita gente acaba levando ao momento ápice, que é a quebra da Bolsa de Nova York, né? Ali na quebra da Bolsa de Nova York, você tem uma galera que perde milhões e milhões, e aquilo acaba fazendo um efeito cascata. Resultado, diante de todo aquele estrago, nós vamos ter os paradigmas do liberalismo sendo repensados e vamos entrar com uma nova ideia, né, que vai se desenhar naquele momento, na qual a intervenção do Estado vai se fazer presente. E é nesse cenário que nós vamos ter o Franklin Delano Roosevelt adotando ideias do Keynes, que serão chamadas de keynesianismo. O que o keynesianismo vai defender? Ele vai se opor a esses ideais liberais, a essa questão ali da não intervenção do Estado na economia. A ideia aqui vai ser a busca de um equilíbrio econômico. A ideia vai ser o investimento do governo, investimento de capital para tentar solucionar os problemas do país, né, para tentar oxigenar a economia do país. Intervenções que vão envolver várias medidas, né, como, por exemplo, a redução da taxa de juros e várias outras. E aí você vai ter um processo em que nós vamos ter uma intervenção do Estado na economia acontecendo, especialmente quando é eleito o Roosevelt, e o Roosevelt dá início a um programa que vai ficar conhecido como New Deal, onde você vai ter medidas em que o governo está intervindo na economia para poder resolver o problema do país. Então, nesse momento do New Deal, nós vamos ter fortes investimentos do Estado em obras públicas que vão gerar empregos, né? Principalmente trabalhos braçais. Para a galera que estava aí desempregada, você vai ter essa possibilidade de você abrir novas vagas no mercado de trabalho através dessas obras. Controle de preços e da produção das empresas. Incentivos agrícolas. Criação de medidas voltadas para a área social, especialmente por conta de todo o cenário econômico catastrófico causado pela crise, e redução da jornada de trabalho para manter empregos. Tudo isso nós vamos ver acontecendo ali no New Deal, nessas medidas que foram adotadas pelo Roosevelt. Até porque essa crise não afetou somente os Estados Unidos. Essa crise acabou afetando também países que de alguma forma estavam relacionados com os Estados Unidos, inclusive o Brasil. Nós tivemos efeitos da crise de 29 no Brasil, como, por exemplo, a questão da diminuição da compra do café brasileiro pelos Estados Unidos, a superprodução cafeeira que aconteceu aqui no nosso país, a queda nos preços do café. Então, os Estados Unidos eram nosso principal comprador de café e quando eles reduzem a compra do café brasileiro, isso acaba impactando na nossa economia também. Então, o Brasil também acaba sofrendo os impactos de todo esse processo, certo? Então, esse é um cenário importante para a gente pensar no que a crise de 29 veio trazer. Show de bola? E agora a gente tem uma pergunta do Léo. Fala pra gente, Léo, qual é a sua dúvida? Professor, sabe qual personagem de cinema também sofreu os efeitos da crise de 1929? Olha, essa é uma boa pergunta. O cinema americano, ele sempre trabalha muitos temas relacionados às questões históricas do país. E, de fato, deve ter algum personagem famoso que passou pelos efeitos da crise de 29. Eu tenho um em mente. Será que é o mesmo que você pensou? Fala pra mim. O noivo da Kate, no filme Titanic, lembra? Olha só, é verdade. No final do filme tem essa informação. Você lembra quando termina ali a questão do naufrágio e aí eles já foram socorridos, os sobreviventes, e o noivo passa por ela, ela tá assim meio escondida, né? Ela se esconde, não deixa que ele a veja. E aí depois ela fala assim, já a voz da personagem da Kate, né? Falando já com mais idade, ela fala assim: nunca mais eu o vi. Soube que ele se matou na crise de 1929. Então olha só que interessante, né? O filme, ele faz essa menção à crise de 29 e o vilão da história ali, né? Que é o noivo dela, que fica perseguindo e pedindo ali o amor da Kate com o Leonardo DiCaprio, né? Ali no filme, ele acaba depois se matando com os efeitos da crise de 29. Então, é interessante, só quem tem um olhar bem atento para a história consegue pegar nas entrelinhas aquela cena ali no finalzinho do filme Titanic. Show de bola, boa lembrança, Léo, show de bola mesmo. Agora, a gente vai receber, ou melhor, a gente vai resolver a nossa questão
E a nossa questão diz: a década de 1930, nos Estados Unidos, foi marcada pelo New Deal, estratégia econômica implementada pelo presidente Roosevelt. Ela visava reverter os efeitos da Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Nesse sentido, o New Deal foi pautado por uma teoria econômica conhecida como... E aí, esse processo de intervenção do Estado na economia, a gente vai chamar de quê? Será que a gente pode chamar de imperialismo? Será que a gente pode chamar de privatismo? De keynesianismo? De mercantilismo ou de neoliberalismo? A resposta é bem tranquila, né? A gente acabou de ver qual é o nome que foi dado para essa ideia que vai ser aplicada ali no Roosevelt quando ele intervém na economia com aquelas medidas do New Deal para tentar solucionar os problemas econômicos dos Estados Unidos. E aí uma coisa para a gente pensar é que até aquele momento você tinha os paradigmas do liberalismo em ação e muita gente defendendo ali as ideias liberais. Depois veio a crise de 29 e a ideia de que talvez o mercado nem sempre vai conseguir se autorregular com aquela mão invisível que se tinha previsto, né, que se tinha proposto lá atrás pelos liberais. E aí veio o keynesianismo, que é justamente essa ideia dessa intervenção do Estado na economia, dessas medidas, né, que vão ser aplicadas para tentar solucionar o problema econômico do país. E isso vai ser muito bem evidenciado ali nas medidas que o Roosevelt adotou. Então, show de bola, né? Então você tem ali uma nova forma de ver essa questão da relação entre o Estado e a economia. Depois veio o neoliberalismo, né, que já é um outro paradigma também, no qual se pautam alguns dos governantes atuais, né, alguns dos teóricos que hoje defendem a questão econômica já estão defendendo o neoliberalismo. E o imperialismo, ele já é um cenário que a gente vai estudar, especialmente ali no século XIX, quando você tem o desejo das potências industriais em estabelecerem colônias na África, na Ásia. Ali a gente vai ver, vai chamar aquilo de imperialismo do século XIX, especialmente nesse momento aí em que África e Ásia se tornam o alvo. A gente também chama de imperialismo projetos de poder nos quais alguns países acabam invadindo outros, acabam concebendo, né, uma proposta de tomar territórios dos demais e às vezes através de domínios militares, econômicos, culturais. Isso tudo a gente também acaba chamando de imperialismo, mas naquele momento, quando a gente está falando de crise de 29, quando a gente está falando das medidas que foram adotadas naquele cenário, não seria o imperialismo, seria realmente o keynesianismo. Show de bola? O mercantilismo ficou lá para trás, né? O mercantilismo é o capital mercantil, ele é bem anterior a esse momento da crise de 29, ele está ali no cenário dos países modernos, na época das grandes navegações, ele tinha aqueles pressupostos, né? Balança comercial favorável, protecionismo, intervencionismo estatal. Então o mercantilismo ele é exatamente aquele cenário muito mais específico e anterior a esse momento, porque a crise de 29 a gente já está no século XX, a gente já está em outro lapso temporal, em outro aspecto temporal, por isso a gente não colocaria o mercantilismo ali dentro do contexto da crise de 29, porque eram cenários diferentes, eram períodos históricos diferentes. Show de bola, galera? Então, para a gente fixar, a nossa resposta, então, seria realmente o keynesianismo e a nossa letra seria a letra C, a letra que nós deveríamos marcar nessa questão. Tranquilo? Olha só, minha gente, na aula de hoje, nós vimos a crise de 1929 e vimos o quanto ela impactou não só os Estados Unidos, como também outros países, e ela acabou trazendo uma revisão dos paradigmas do liberalismo e introduzindo essa questão do keynesianismo. Esses assuntos são importantes para o vestibular da UEA. Show de bola? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e continue acompanhando o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!